nesse dia. Desgraçada, eu tento tirar ela há anos temendo esse dia. E ela tá aqui, nesse lugar. Maldito, maldita profecia. Maldito. Eu venho tentando matar, destruir o medo desse dia. Que profecia que você teme? Esse dia aí. Que dia? O dia que tem que pisar nessa maldita terra. Eu venho lutando há anos com medo dela chegar nesse dia. Maldita profecia de riqueza. Eu vou profetizar agora. E aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Vão ser ricos. Pode, escreve o que eu estou falando. Aqueles que tiverem, porque conforme Davi falou, ó meu Deus, eu te louvo e agradeço por esse povo que deliberadamente, de coração puro, oferece ofertas para a construção do templo. Então é esse o espírito que está pairando sobre nós e que certamente vai mover o seu coração, porque muitas pessoas vão se sacrificar, vão trabalhar mais, vão procurar participar de uma forma mais efetiva, porque oferta todo mundo dá oferta, mas sacrificar, poucos sacrificam. Por isso que muitas pessoas estão fora do altar, porque o altar é lugar de sacrifício, e só fica no altar aquele que sacrifica. Então, aqueles que se sacrificarem, que lutarem, que nos ajudarem, Deus vai enriquecer, porque nós estamos orando para isso. Como é o nome do senhor? Darcy. Seu Darcy, olha só pessoal, a gente tem trazido aqui muitos testemunhos extraordinários, magníficos, mas normalmente as pessoas chegam aqui porque caíram e foram levadas ao fundo do poço, mas o senhor Altair? Darcy, desculpa. O senhor Darcy nasceu no fundo do poço. Bota fundo no poço nisso. Ele nasceu no fundo do poço. Sabe aquele cego que Jesus encontrou e os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem a glória de Deus. Então, é o caso desse homem. Ele já nasceu, digamos assim, no fundo do poço. Senhor Darcy, o que foi que aconteceu com o senhor? É que até os 8 anos eu vivi numa casa de menores, né? Porque eu na época não tinha família, né? Então me colocaram lá, que eu até hoje também não sei quem são minha família, né? Você não conheceu seus pais? Não conheci nada. Nem pai nem mãe? Não, nada. Quer dizer, você quando se deu por si, era filho de ninguém? Isso, se morresse era enterrado indigente. Aí então até os 8 anos eu fiquei naquela casa, e depois que eu fiquei, né, aí fugi daquela casa, e saí para o mundo, que achava que no mundo era melhor para mim, melhor que estar lá dentro daquela casa. Então tá, daí ali eu fui dormir na rua, dormir nos bancos das praças, passa fome, né, apanhar dos outros, porque na rua, sabe como é um mendigo, não tem vez, né? É um mendigo, não adianta. Então aquilo ali eu fui indo, aí eu fiquei mais ou menos mais de 40 anos na rua.
Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, passando aquela trabalheira toda, passando fome, né? Dormindo, porque naquela época lá no sul era muito frio. Então o que a gente fazia para se aquecer com a roupa? Não tinha roupa, andava toda a vida de pé no chão e fazia aqueles fogos de papelão, né, de pedaço de caixa, e andava à noite, ao redor daquele fogo ali para se aquecer. Então aquilo ali foi indo, né? Foi indo. E então depois daí, quando eu estava lá no centro de Porto Alegre, daí um dia eu estava sentado na madrugada, muito fria. Então chegou uma pessoa assim, bateu com os pés no chão, e eu estava dormindo e levei aquele choque assim, e me levantei e resbalei e bati com a cabeça no chão. E aí saí todo ensanguentado, vim em direção àquele viaduto do Cristo Redentor, lá em Porto Alegre, né? E ali eu fiquei muito tempo ali também. Ali o que acontecia? Tinha um senhor que morava ali, que hoje Deus já tenha, tá? Que é a senhora dele, que também deu testemunho junto comigo ali, que o marido dela levava comida para mim, e eu sempre dependia dos outros, toda a vida, mal vestido. E aí um certo dia, eu agarrei e fui em direção a Cis Brasil, que é a principal, onde fica a Igreja Universal, lá perto do Cristo Redentor, naquele hospital. Eu ia passando, né, e na porta tinha um homem de branco. Aí ele agarrou, eu só vi quando ele me chamou. E daí não vi mais nada. Apaguei. Quer dizer, o homem de branco te chamou. Me chamou. Era um obreiro. Olha, naquela época, eu não sabia nada da Igreja Universal. Simplesmente, e daí ele agarrou, me chamou e disse assim para mim. Quando eu acordei, naquele fato que aconteceu, ele disse assim para mim, ó, tu toma um banho, porque tu está muito fedido. Não dá nem para encostar em ti. Vai, toma um banho e depois tu volta aqui que eu tenho um presente para te dar. Naquela fé, né? Agarrei e foi. Pô, o homem da mãe deu tomar banho ainda? Tudo bem, tá. Então eu vou fazer o que ele pediu, então. Tá. Desci lá, mais ou menos dali onde é que tem a igreja até aquele viaduto, deve dar mais ou menos uns. Não importa. Aí cheguei lá, tinha uma senhora que me conhecia. Aí eu fui tomar um banho num riacho que tinha ali, me lavei, ela me deu uma roupa nova, né? E aí eu coloquei aquela roupa, mas faltava uma coisa, bispo. O chinelo, o sapato. Aí eu ia de pé no chão. Aí eu vou indo em direção à igreja, né? Aí achei uma lata de lixo, tinha 2 chinelos. Tudo bem, eu fiquei, opa, está meio caminho andado, né? Aí peguei aqueles 2 chinelos e botei assim, olhei. Bispo, era 2 chinelos de um pé só. Você já viu aquela história? O urubu, quando está de azar, o de baixo suja o de cima. Vai lá. Bispo, aí saiu que nem um palhaço. Um pé para um lado, outro para outro, mas tudo bem. Digo, vou lá buscar o presente agora, e eu naquela, né? Digo, vai melhorar a minha situação. Digo, eu vou até lá, digo, vou pegar. Cheguei lá, aquele homem de branco estava me esperando. O que ele me deu? Quando eu olhei para ele, tinha um papel assim, mas nem eu sabia que era envelope, né? Aí ele me deu eu abri aquilo ali, pô, tem um baita de um presente aqui dentro, a minha vida vai melhorar, né? Aí ele disse assim para mim, ó, vai, não olha para trás, e tal dia tu volta aqui com o teu sacrifício. Tudo bem. Aí o que eu fiz? Fui vender latinha, fui vender papelão. E naquele viaduto, aonde eu parava ali, tinha uma casa velha, que hoje não existe mais. Então eu entrava embaixo daquela casa, e ali foi onde eu escondi o meu sacrifício. Aí toda a latinha, todo o papelão que eu vendia, eu botava, mas já tinha uma... Quer dizer, que ele te deu o envelope e ele explicou que ali dentro daquele envelope, você tinha que colocar o seu sacrifício, gerar o sacrifício, colocá-lo dentro do envelope, não é isso? E trazer no dia determinado. O senhor entendeu isso? Não entendi nada. Não entendi nada. Nada? Nada, eu só fiz o que ele mandou.
Só fez o que ele mandou? Só fiz o que ele mandou. Sem saber de nada. Sem saber de nada e sem... E foi vender latinha. Fui vender a latinha e fui colocar ali. Aí o que aconteceu? Junto Que com... maldade do pastor, né? Vou te contar. O senhor não pensou nem, poxa, eu vim aqui buscar lanche, estou saindo tosquiado? Pois é, mas tudo bem, então o homem falou, então vamos lá. Aí, todo aquele tempo que eu estava vendendo latinha e colocando ali embaixo daí eu peguei 2 tábuas e coloquei o envelope no meio, né, para não molhar, porque... E aí agarrei e coloquei ali. Aí tinha um encosto, sempre andava junto comigo. Queria saber o que eu estava colocando ali embaixo. Eu disse assim para ele, é uma palavra até bem grosseira, que eu não gosto de comentar muito. Digo, não te interessa, sai fora daqui. Aí ele um dia disse assim para mim, digo, uma hora eu vou entrar ali dentro e eu vou ver o que tu está escondendo ali. Porque uma semana antes, ele viu que eu tinha vendido bastante latinha e estava com dinheiro. E eu entrei ali embaixo, mas eu não vi que ele estava me cuidando. Aí eu agarrei e entrei. Quando eu saí debaixo da casa, ele fez assim para mim, ó, é hoje. Aí veio uma voz assim, disse assim, ó, pega e leva porque vão te roubar. Aí eu peguei e levei para a igreja. Diz uma coisa, para a gente encurtar, seu Darcy. O senhor fez o senhor gerou, o senhor não tinha, o senhor pegou o envelope e foi vender latinha, foi produzir o seu sacrifício, porque o senhor não tinha dinheiro. Não tinha nada. Então, no dia determinado, o senhor trouxe o total que o senhor conseguiu. Quanto que foi esse total? Aí o resumo da história foi o seguinte, aí não coube mais o dinheiro dentro do envelope. Ah, sim. Tá? Aí o que eu peguei? Um saco daqueles de supermercado, carreguei e coloquei tudo dentro. E botei embaixo da roupa e levei. E quanto tinha? Olha, devia ter mais ou menos uns 2.000. 2.000? Na época. Diz uma coisa, por que o senhor não fez isso antes para a sua vida, para se alimentar? Outra história também. O bispo foi o seguinte, ó, cada vez que eu ia colocar o dinheiro ali embaixo, vinha aquela fome, porque a miséria era tanta que só Deus sabe, né? E aí eu digo, não... Ele disse que não é para tocar, tem que levar, vou levar para ele. Então, o senhor fez esse sacrifício, gemeu por esse sacrifício, sim. Levou no dia tal. E o que aconteceu depois que o senhor fez o sacrifício? O que aconteceu? Uns 2, 3 meses foi pior ainda. Aí que a coisa... Pegou mesmo, valendo. Mas com a ajuda dos obreiros lá da igreja, com a ajuda dos pastores na época, eu fui indo, já no 3º mês eu já arrumei serviço, né? Coisa daquela escravidão já tinha saído, aí eu já comecei a trabalhar numa construtora que tinha lá, fui aprendendo, fui indo, e graças a Deus. Hoje o senhor está? Hoje o senhor é... Outra coisa também, bispo, eu sou uma pessoa assim, eu não sei ler e não sei escrever. Ele não teve, o senhor não teve escola? Não, nada. Ele não tinha nem ideia de dinheiro. Concorda comigo? Sim, senhor. Não sabia manipular dinheiro, porque toda a sua vida foi na mendicância. Toda ela. Mais de 40 anos eu fiquei na rua. Sempre passando aquelas necessidades, aquelas coisas que eu acho que ninguém deve passar por o que eu passei. Então, senhor Darcy, o que o senhor é hoje? Como é que está a sua vida hoje? Hoje, eu tenho uma empresa com 23 funcionários diretamente e mais 18 indiretamente. Hoje, eu tenho a minha casa, uma casa mais ou menos, tenho o carro do ano, sou uma pessoa muito feliz, tenho uma esposa que... o senhor casou? Graças a Deus. Para quem viveu
viveu 40 e poucos anos sozinho, né? Deve ter estranhado muito, né? Mas fazer Mas não estranho, maravilhoso, maravilhoso agora, né? Então, até ela... Só arranjou um cobertor de orelha. Isso. Até que agora, é o seguinte, ela até vinha comigo, mas como ela trabalha lá no Hospital do Cristo Redentor, com esses jogos que tem aí, ela foi escalada para trabalhar. E ela não pôde vir, né? Mas vamos ver na próxima vez. Mas quer dizer que Deus fez o trabalho completo na sua vida? Graças a Deus me abençoou. Tudo completo, né? No amor, na prosperidade, naquela paz que eu tenho comigo por dentro hoje, que eu tenho uma paz muito tranquila, que só eu posso ver, ó. A primeira vez que eu estou aqui conversando com o Senhor, nesse público maravilhoso, eu estou bem tranquilo. Estou bem tranquilo. A gente vê isso. Parece que eu estou dentro da minha casa, que é a minha casa. Parece não, é a sua casa. É a minha casa, né? Tá bom, então. O bispo, a fogueira santa passada, eu fiz, sei que é pouco, mas eu fiz um voto com 50 mil reais para um mendigo que não tinha nada. E eu sei que agora nessa próxima vai dar muito mais maior, tá? Deus abençoe. Bispo, foi um prazer e que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Você também. Deus abençoe. O sacrifício é a prova de fé mais difícil, pois toca na alma do mundo, onde muitos têm o coração. Quem faz sacrifício não vê custo, mas vê benefícios, e crê que não é desperdício, nem tampouco um jogo de azar, onde a sorte precisa ajudar para mudar uma situação. O sacrifício é a semente lançada na terra, que a seu tempo dá fruto e prospera, alegrando aquele que plantou. Quem não sacrifica sai batendo de porta em porta, pois não entende que a fé sem obras é morta. O sacrifício me leva onde quero chegar, é a menor distância entre o querer e o realizar. Só faz sacrifício quem vive de acordo à fé sobrenatural, quem não segue o próprio coração, quem não espera sentir emoção, quem não vive olhando pro vento, faz a hora e escolhe o momento de usar sua fé. O sacrifício deixa Deus sem opção e o faz realizar os projetos e sonhos daqueles que vivem a fé, pois quem sacrifica pode ter o que quiser, pois quem sacrifica pode ter o que quiser.